Fala galera, aqui é Ricardo Ventura. Estavam com saudades? Eu estava com muitas saudades, mas eu tive alguns problemas pessoais e não consegui fazer essa análise semana passada e quase que eu não faço essa semana também. Mas estou aqui, apesar que eu acho desnecessário fazer essa análise do Lula. Eu já fiz outra análise do Lula em outro depoimento, já tracei ali o perfil dele, o que ele faz para fugir das responsabilidades. Ele fica contando história, ele fica fazendo comício, e o Lula é um grande contador de história, o Lula é um grande orador, ele é muito eloquente quando ele vai criar histórias com começo, meio e fim. Ele consegue persuadir as pessoas, ele faz de uma maneira que os incautos falam assim, nossa, tem todo sentido o que ele está dizendo. Mas é uma verdade que só existe na cabecinha dele. Mas como ele é tão com uma vibe, com uma energia, e aí as pessoas acabam acreditando nas histórias. Eu falei que parece o Odorico Paraguaçu, do Saramandaia, lembra? Ah, Odorico, palmas para Odorico! Porque ele consegue, através da sedução, ele é um homem extremamente sedutor com as palavras, ele consegue realmente ludibriar ali os incautos, os coitadinhos, que acabam acreditando nas peripécias ali do Lula. Ele está mais escarfundado, nem sei se existe essa palavra, mas como um porco ali, nos problemas, escarfundado ali dentro da sujeira que ele mesmo criou, que ele mesmo acabou se envolvendo. Porque quando ele fala assim, por exemplo, ah, mas o apartamento não está no meu nome, eu quero que mostre um papel, um único papel. É óbvio, Lula, que não vai ter um papel. Quando você está escondendo algo, esses papéis não existem. Caixa 2, um imóvel que você usufrui, mas você usa um laranja em vez de usar o seu nome, e aí o laranja era a OAS, e a OAS já declarou, já disse lá, o Léo Pinheiro falou assim, apartamento é do Lula. O porteiro viu as pessoas lá, o Lula lá, a Marisa que ele tanto jogou a culpa na coitada, a Marisa que foi lá, a Marisa que negociou, a Marisa que comprou, a Marisa que escolheu, a Marisa que vendeu, a Marisa que desistiu, a Marisa que não quis nem o dinheiro de volta. O apartamento não é meu, a outra unidade também não, mas deixei o dinheiro lá para a OAS. Quer dizer, cada vez mais ele se enrola de uma maneira onde arquitetos falam que estavam lá, as pessoas conversam sobre as reformas que a Marisa exigiu, que ele exigiu, mas, enfim, eu já fiz as análises do Lula, mas como vocês pediram muito, eu vou aqui fazer mais uma vez. É lógico, são 4 horas e tanto, eu já assisti na íntegra, e é muito repetitivo, é muito chato, é uma audiência formal. Eu vou mostrar aqui o começo, para mostrar como ele estava muito inquieto, mas isso é normal, qualquer pessoa ficaria assustada, ficaria inquieta, ficaria chateada, nervosa de estar naquele posicionamento, mas o Lula ele faz exatamente aquilo que ele sempre fez nos outros depoimentos. Ele acaba, alguns momentos ele faz sim, quando ele devia ser não, ele fecha o olho de forma contundente, né, os olhinhos, tipo, não, eu não tenho nada a ver com isso, porque o inconsciente dele não querendo ver a mentira, então ele fecha os olhos de forma mais contundente e ele usa daquele artifício de contar histórias. Então, igual do Guilherme de Pádua, se vocês verem lá a análise do Guilherme de Pádua, vocês vão ver que quando o Guilherme de Pádua vai contar a cena que não existia, ele conta uma história. E aí parece que é congruente, porque a coisa tem toda uma dinâmica que parece que congrui, né? É congruente com aquilo que ele está dizendo. Só que quando você conta uma história, você não busca referencial nenhum. Nem sinestésico, nem diálogo interno, nem para o passado, nem para o futuro. Ele simplesmente olha para a câmera e fica contando a história. Ou seja, se eu estou contando algo que aconteceu, algo que me emocionou, algo que de fato eu vivenciei, você não fica parado olhando para a câmera, você não fica parado olhando para o seu interlocutor. O seu corpo é muito mais solto, ele entrega essas verdades ou inverdades, as congruências ou incongruências com aquilo que eu estou dizendo. Mas, como vocês me pediram para fazer do Lula, vou fazer de novo para vocês verem aí os padrões aí do Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que ele é invertido, demorei bastante tempo para analisar isso da outra vez, então lembrando que o Lula é invertido, então todo o posicionamento dele de pistas oculares é invertido. Outra coisa,
eu falei que ia falar dela. Eu estava no hospital, não vou ficar entrando em detalhes, mas eu estava hospitalizado, com suspeita de influenza, e eu encontrei a Meire. Meire, eu sou péssimo para nome. Se eu acertei o seu nome, solte rojões. Meire, muito obrigado pelo carinho. A Meire foi lá e falou assim, é congruente ou incongruente? Ela estava toda ali sem jeito para falar, porque eu estava com a minha esposa, imagina, dentro do hospital. E ela falou, mas eu não podia deixar de saber se era Ricardo Ventura que estava aqui junto comigo. Sim, era eu! E ela foi muito gentil, muito amorosa. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento aí de Ricardo Ventura, numa situação não muito bacana, né? Eu lá, todo cheio de coisa enfiada, tá roupinha de hospital, mas ela me reconheceu mesmo assim. Então, vamos tacar-lhe play e vamos analisar o Luiz Inácio Lula da Silva, que nem precisa, né, gente? Não precisa mais, como vocês gostam de sofrer, vamos analisar o Luiz Inácio Lula da Silva. Taca-lhe play! Ah, pessoal, e antes de começar, deixe já o seu like, compartilhe, habilite as notificações aqui no sininho para você não perder nenhuma análise do Ricardo Ventura. E olha que legal, por você ter feito isso, nós chegamos a 100 mil inscritos e aí nós vamos fazer aí essa palestra aqui em São Paulo, como eu já expliquei. Então, sem churumelas agora vamos para a análise do Lula. Valeu? Vamos lá, taca ali play! Então vamos lá, vamos começar. O que é interessante? No início, o Lula está bem nervoso, ele inconscientemente ele vai buscar algum objeto para colocar na frente dele, então ele puxa o casaco, ele manipula a gravata, ele se posiciona de uma maneira mais tipo assim, de eu sou o cara, eu estou aqui porque eu quero. Então é olhar de cima para baixo e a respiração dele está muito ofegante, está aqui em cima. Vocês vão perceber que ele vai ficar manipulando constantemente os papéis. Ele cruza as pernas, descruza as pernas, ele se manipula, ele se toca. O Lula tem essa característica, quando ele está nervoso, ele fica mexendo no bigodinho. Diferente de quando ele está fazendo comício, diferente de quando ele está conversando, vocês vão reparar nisso. Ele não se manipula, ele não se toca. Mas no momento que ele está introspectivo, ele faz muito isso, levando a mão na frente da boca, que é uma característica de quem não está feliz, né? Não está congruente, não está, de fato, contando tudo o que quer dizer. Então, ele é uma característica normal do mentiroso botar a mão na frente da boca. E no caso dele, que é o antipadrão. O padrão dele não é se manipular, ele acaba se tocando, se manipulando. Vamos continuar. Presidente Luiz Inácio. Olha lá, cruza as mãos, solta as mãos. Lula Silva. Aí ele tenta, né? Acho que ele ouviu o Ricardo Ventura analisando ele. Até porque os advogados pedem, né? Não, nós queremos que a gravação seja do Moro também, porque Ricardo Ventura tem que analisar o Moro. Vai ficar analisando só o Lulinha, paz e amor, pô? Não pode uma coisa dessa. E aí ele tenta se soltar de forma, tipo assim, tô sossegado, mas ele não tá. Ele tá extremamente nervoso, mas é normal. Qualquer pessoa numa situação dessa, no início de um inquérito e tudo mais, para pegar os depoimentos, a pessoa ficaria nervosa mesmo. Vamos lá. Excelência, só um requerimento. Esse cara é chato. Mas ele tá fazendo papel de advogado, né? Pra tudo ele, excelência, eu acho que não, excelência, eu acho que, excelência. Cara, até o velhinho lá chegou uma hora e falou assim... Amigão, para de falar, pô. Até o Lula mesmo tá com essa cara, tipo, começou já? Já começou? Vamos lá, vamos pra frente. Ops, deixa eu diminuir aqui a velocidade. Aí a gente vê, ó. De novo, ele vai pegar a jaqueta, o casaco, vai se colocar no peito, que é uma coisa natural quando você tá querendo fugir da situação. Você põe um objeto entre você e o seu interlocutor, você segura uma bolsa, você segura papéis, você cruza os braços, você se protege, isso é inconsciente. E o Lula faz isso várias vezes. Viram? Tal. Não, nata não, doutor. Nas atas anteriores constou, ou nos lançamentos feitos
no sistema... Vamos para frente, para ver se tem mais alguma coisa. Dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de... não só nas atas propriamente ditas, ou nos lançamentos feitos... Coloquei na velocidade maior aqui, para a gente não ficar perdendo tempo. Isso, é só uma questão de... De novo, ó, põe a mão na boca, põe a mão no não casaco. só nas atas propriamente ditas, mas também no sistema... Arruma a água, cruza as pernas, cruza as mãos, solta as mãos. Respiração aqui em cima. Então dá para perceber que a respiração está bem aqui em cima. Instrumento de trabalho do advogado, o uso do seu celular. Repara isso? Bem aqui em cima. Que, como eu digo, é normal você estar nervoso numa situação dessa, ok? Diferente que ele fala, não, eu estou tranquilo, eu estou super tranquilo aqui na frente do muro. Mas não tá, né? Porque ele sabe que vai vir chumbo grosso aqui. Aí os caras agora ficam discutindo, falando de celular. Vamos pra frente. Vamos ver. Agora aqui, ele vai começar a manipular. Abre o óculos, fecha o óculos, abre o óculos, fecha o óculos, limpa o óculos. E assim vai. Deixa eu botar aqui mais. Vamos ver. Aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito. Colocar mais rápido. Igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado, mas alegações nesse sentido. Da minha parte, não tem qualquer desavença pessoal. Aí ele começa. Vocês viram que ele estava na cadeira ali. Aí vai pra cadeira, volta pra cadeira. Agora manipula aqui os... Certo. O Moro é engraçado, né? Ele é meio da zona leste de São Paulo, é certo, mano? É nós, certo? Várias vezes ele chega pra debaixo assim, é isso aí mesmo, doutor, certo? É nós. Firmeza, suave na nave. Proceder. É engraçado o Moro. O Moro ele é meio da zona leste aqui de São Paulo. É certo, mano, é nós. Vamos. O que vai determinar o resultado desse processo? Olha lá, o que vai determinar o resultado desse processo... Porque falaram para ele, você pode ser preso hoje. Ele falou, imagina, isso aqui é um inquérito normal. E aí ele O processo, no final, são as provas que vão ser colecionadas e a lei. E aí, quando fala da lei das provas, fecha o olhinho, tipo assim, eu tô lascado. É o que ele não quer ouvir. O final do processo e as provas que vão ser coletadas. E aí, fecha o olhinho. Vamos lá. E também vamos deixar claro que... Põe a linguinha também, que não é uma característica do Lula. Então, é esse momento de captar provas, vai ter o final do inquérito, que vai mostrar, que vai provar o que está acontecendo. Isso é um momento de extremamente desconforto, onde ele fecha o olho com mais contundência, linguinha para fora, dizendo, cara, que chato que vai ser condenado nesse negócio aqui. Quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público, e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento. Ele concorda com isso? Quem faz é o Ministério Público? Julgamento ao final do processo. Ele concorda com isso? Até no meio depois do negócio ele até fala, o Moro não devia nem aceitar esse negócio, porque isso é uma ilusão do Ministério Público que colocou esse inquérito. Certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada sua prisão durante esse ato. E isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Chamou até a atenção do advogado dele. Os advogados já tenham alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu tinha consciência disso. Eu tinha consciência. E fecha o olhinho de forma mais contundente. Só fiz a questão de fazer para deixar o senhor... E de novo fecha com mais contundência, dizendo, eu não tinha consciência porra nenhuma, eu não tava sabendo se o Moro ia me enjaular ou não, pô. Se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade, certo? Certo. E continua ali, fechando os olhos de uma forma mais contundente. Agora também eu vou esclarecer que isso é... E aí se manipula, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Ou seja, independente se é o Lula ou não, quando você faz uma análise nessa, você fala assim, desse mato vai sair cachorro, né? Desse mato vai sair cachorro, vai sair coelho. Por quê? Porque a pessoa não está sendo ela ali. Ela está tentando segurar uma verdade, ela está segurando de forma inconsciente a informação, não aceitando o que estão dizendo para ela, e trava a boca, e linguinha, e posicionamento. Então, você não precisa nem saber quem é a pessoa e quais são os fatos. Você percebe, o que vai vir dali para frente, muito provavelmente não será verdade.
vai ser manipulado toda a declaração. Por quê? Porque o corpo já está dizendo isso. O corpo já está preparado para se defender, para negar, para esconder alguma coisa. O corpo dele está dizendo, vou esconder alguma coisa. É isso que o corpo dele está dizendo. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Então, as perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade. Perguntas difíceis, ele vai rapidinho aqui para o sinestésico, está congruente com o que está dizendo aqui. Ó, as perguntas vão ser difíceis, camarada Lula. E aí ele vai para o sinestésico dele, esclarecer que é aqui embaixo. A verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta. Não está feliz, fica manipulando a gravata, fecha o olho de forma mais contundente. Uma dessas perguntas, certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Não tem pergunta difícil. E aí ele termina com o sim. O corpo dele está dizendo, cara, tem pergunta difícil sim, vamos fazer umas perguntas. Até o advogado dele fala assim, olha o Lula, ele está já agindo como Lula. Tentando fazer ali palavras de ordem, palavras que vão mobilizar, dizendo, eu sou Lula, eu não tenho medo de nada. Mas aí ele fala, não tem perguntas difíceis. E aí se você voltar, você vê que de forma rapidinha ele fala, sim, tem perguntas difíceis, sim. Estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores, certo? E ele vai fazer isso várias vezes, que isso é uma característica de quando o inconsciente não quer ver, não quer participar do que a língua está dizendo, né? O que a forma consciente está dizendo, eu fecho os olhos para não participar daquilo. Senhor ex-presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas... De novo, falou do crime, da acusação, de novo, tenta colocar alguma coisa entre o peito e o seu interlocutor. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Ele prefere falar, de fato. Senhor ex-presidente, tá nervosinho, essa acusação do Ministério normal. Público tem basicamente duas partes. Bem aqui em cima. Numa primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Aí fecha o olho. Quando recebe a informação, diz assim, mas fecha o olho, dizendo, não querendo ouvir exatamente essa acusação. As propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex, 164A, no condomínio Solares, no Guarujá. E a realização de reformas... Aqui ele está dizendo que sim, ele compreende que ele está sendo acusado disso, ok? Ele não está assumindo, dizendo, não, é verdade, não. Aqui ele está compreendendo que ele está sendo acusado desse crime, ok? Apartamento. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OAS um apartamento triplex para o senhor, com 3 pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel e com o custo das reformas. O advogado está doidinho para falar alguma coisa, não sabe o que falar, mas ele quer falar alguma coisa. Essa vantagem indevida, segundo o Ministério Público. Está doido para falar, e ele quer falar. Tá certo, pode levar para o advogado, né? Tentando criar um tumulto, estabilizar o status quo e tal, a coisa fluindo. De cerca de R$ 2.424.000, estariam relacionados a acerto de... Já foi buscar um parecer ali com o outro tiozinho, pá... corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao senhor ex-presidente sobre esse apartamento. Ele tá aqui, né? Tá todo excitado aqui, né? Esse advogado aqui tá todo... Vai começar!
A minha atuação! Vamos lá, doutor, excelência, eminência! Vamos lá! Do condomínio solar. Fala, homem! Antes de uma questão de ordem apenas, vamos lá. A defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de Vossa Excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto... É bonito isso, né? Data máxima vênia. De um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, né, tá jogado em tudo quanto é instância, o negócio tá feio pro Lula, né, Lula? De poder falar que não, isso é um complô contra mim, isso é um complô, você não tem nada a ver, o Tipex, o Paipote, aquele Paipote quis me ferrar a vida, pô, como é que chama, né, Paipote, enfim, aquele slide lá, bonito, feio, ridículo, até eu fazia um slide melhor que aquele, é verdade, aquele slide tava, aquele PowerPoint tava esquisito mesmo, viu? Vem fazer um treinamento com o Ricardo Ventura, pô, e por falar nisso, você que quer saber mais sobre linguagem não verbal, aqui nas inscrições, não minta pra mim, está lá. Primeira aula e a inscrição são gratuitos, então aproveite e faça e aprenda a analisar as pessoas que estão à sua volta, ok? Então, Bom, pessoal, é o seguinte, ficaria inviável eu ficar analisando 4 horas e meia, e isso ia se tornar dias de análise, depois eu ia ter que escolher, depois editar, enfim, ia ficar um trabalho para um mês. Eu vou fazer o seguinte, como eu peguei o início, para vocês verem o padrão do Lula e tudo o que ele faz, toda aquela proteção, toda aquela parte que ele não está feliz, está ali e tudo mais, agora eu vou pegar os melhores momentos que o Jornal da Globo escolheu. Então, já que eles fizeram esse apanhado, eu vou pegar agora esses melhores momentos, e mesmo assim, nesses melhores momentos, talvez não tenha caldo para tirar. Como eu disse, o Lula é um orador, um contador de história. Então, muitas vezes, ele não vai dar pistas sobre as respostas, sobre os fatos, mas sim ele vai ficar fazendo respostas circulares, ou seja, coisas que não têm importância sobre o fato, e ele fica contando essas histórias de forma circular, justamente para tirar o foco da pergunta mais contundente. Então, eu vou pegar já essa peneira que o Jornal Nacional fez para mostrar os melhores momentos aí do depoimento do Lula. Vamos lá. Mostrar detalhadamente como foi o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Aí é engraçado, né? Nunca houve a intenção. Em vez de falar um não, fica assim e ainda dá essa... nunca houve a intenção de adquirir esse triplex. Então você vê aqui que tem alguma coisinha escondidinha, tem alguma coisinha aqui que não procede, que não congrui com alguém que tem tanta convicção naquilo que está dizendo. Vamos ver de novo? Ele, em vez de ele falar um não ou um sim, ele dá uma circulada, né? Tipo assim, eu não queria adquirir, mas eu queria o Tipex para mim, pô. Eu queria usar o Tipex, né? Vamos lá. Atenção, de novo a pergunta. Se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento... Olha que interessante. Quando eu fui ao apartamento, lembrando que ele está apontando para o lado que seria do passado, mas como ele é invertido, ele está contando uma história a qual não deveria estar desse lado, deveria estar desse lado. As pistas oculares, como ele é invertido, ele fala, quando eu fui lá no apartamento, então aqui ele está contando uma história que não é verdade, essa história que ele está contando, ok? Vamos continuar? Eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública. O que eu disse? Quando você começa uma declaração e aí, se o fato aconteceu de verdade, você buscaria as pistas oculares do lado do passado, que no caso do Lula é para a direita. E ele diz o quê?
ele olha para a esquerda, que seria o lúdico, a invenção. Esse diálogo, essa história, essa resolução, esse julgo não aconteceu, porque ele está inventando isso nesse momento, ok? Eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento. De novo, ele começa a jogar a mão para o lado do futuro. Então, quando eu fui lá ver, e aí isso não congrui com o tempo verbal do que ele está dizendo. Que quando eu fui lá no passado, e ele está jogando todo o lado dele para o futuro, que no caso dele ele é invertido, ok? Vamos lá. Na Praia das Astúrias, sabe? Naquele local. Outra coisa interessante também aqui é o seguinte, quase ninguém falou disso. O Lula, ele é muito safadinho. Quando ele vai aparecer em público e ele quer dizer que ele é do povo, que ele é, né, que ele está junto, que ele é maior, né, que ele é maior que o PT é simplesmente um partido, ele usa as cores da bandeira. Olha que interessante, a gravatinha dele são das cores da bandeira, que ele diz que tem tanto orgulho, mas é só sair de um confronto, ele adora colocar o vermelho. E aí ele já não gosta, né? Aí ele lembra que ele é daquela esquerda ferrenha, onde ele não gosta da bandeira do Brasil, que ele gosta é do vermelho, ele gosta da bandeira do PT, o PT está acima do Brasil, o vermelho está acima do vermelho e amarelo, do verde e amarelo. Mas quando é para mostrar para o público, para mostrar que ele é uma pessoazinha boa, aí ele se utiliza dessa gravatinha aí. É a segunda vez já que eu vejo ele usando essa gravata, mas daí quando ele vai para fora, aí sim é o vermelho, é o PT, é a máquina, é o partido, são os companheiros, Chaves, como é que chama lá o outro lá? Cuba, Evo Morales, Equador, aí é o vermelho da América Latina. Esse Lula é muito safadinho. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. E aí ele quer humanizar, né, o Lulinha Paz e Amor, né? E agora uma bisneta. Ele quer contar que ele tem família e tal, totalmente... todo mundo ia morar lá no apartamento. Apartamento muito pequeno, porque nós somos... mora todo mundo junto, né? Os filhos, netos, bisnetos. Uma história sem pé nem cabeça. Então, do triplex. Aí nem ele mesmo acredita que ele dá um siricutico e já começa a ficar ali na cadeira. Só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já... De novo, coloca de novo a jaqueta na frente. Na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? E foi isso e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imagino que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter pelo menos algum documento que... Isso é ridículo, né? Tipo, um documento dizendo que aquilo é meu. Não, isso não. Quando você tá... É matéria de propina, quando você está escondendo um imóvel, você não vai ter um papel, Lula, pelo amor de Deus. É óbvio que não vai ter um papel. Vai ter justamente as declarações dos envolvidos relatando esse esconderijo, essa mentira. E aí ele conta isso, e os coitadinhos, os incautos, pessoas que praticamente, quem compra imóvel nesse país, e quando compra um só, não sabe exatamente como funcionam essas propinas. E aí ele conta isso pro povo, e aí o povo acredita, lá, não tem papel! É óbvio que não tem papel, gente. Vamos lá. Prova o direito jurídico de propriedade. Então, direito jurídico de propriedade. Você vê que a defesa dele é baseada em nada, né? No vento. Está dizendo assim, cara, isso é matéria de propina, isso é produto de propina. É óbvio que não vai ter um documento. É óbvio, Lula. Vamos lá. Para poder dizer que é meu apartamento. Perfeito. O senhor já declarou que o senhor já não quis ficar em fevereiro de 2014. E então aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que sua esposa teria feito. Eu sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia? Também. Não sei se eu tenho... Agora ele joga a culpa na Marisa,
E é engraçado que ele fala assim, não, mas eu só soube desse apartamento lá atrás e depois aqui na frente. Só que nesse interim, houve justamente as reformas, os pedidos de elevador, os pedidos de mudar a cozinha. Só a cozinha custou não sei quanto, acho que foi uma grana violenta. E ele disse que não, eu não sabia de nada, não sabia de nada. Quem sabia era a Marisa. Marisa sabia, eu não. Mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em seguida. Nem sempre elas perguntam pra gente o que vão fazer. Tá. Mas ela... E aí ele traz de novo, né? Você sabe disso, né? Seu é homem, casado, sabe que... Né? Ele quer humanizar o personagem. Ela também não lhe relatou em seguida. Ela 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, ela me relatou. Ele nem sabe disso, tá chutando. Relatou que teria visto. Eu falei na outra pergunta que ela me relatou e que disse que não tinha gostado. Tá. Aqui é engraçado, aqui é um psicogeográfico. Eu falei na outra pergunta e ele está apontando o computador, porque como as perguntas saem do computador, então ele está apontando o computador. Nada. E nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento. Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Em 10 de 3 de 2014. Aqui ele vai fazer, tipo assim, como é que pessoas, né, pessoas que não tinham ligação com você, dizendo, olha, a gente precisa reformar lá o apartamento do presidente e da dama. Não, mas daí a pergunta... Essa mensagem foi deles, não foi minha mensagem, não fui eu que estava a mensagem. Mas aí são provas circunstanciais, ou seja, pessoas que tratam do assunto já falando, olha, a gente precisa reformar o apartamento lá do Lula, lá o triplex do Lula e da dama. São as provas circunstanciais. E depois, com certeza, agora, depois que ele fez toda essa declaração, o Léo Pinheiro apresentou um monte de prova para mostrar essa ligação. Que eu imaginei que isso ia acontecer. Primeiro... deixa o cara se enrolar mais do que bobina. Aí depois mostra coisas mais contundentes. Hoje, por empregado da OAS, a José Aldelmário Pinheiro Filho, e que na qual é feita a seguinte afirmação. Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a Cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? Ou seja, aprovando o orçamento da cozinha no triplex, no Guarujá, que é da mulher dele. A mulher dele aprovou o projeto. Quer dizer, então eu aprovo um projeto de algo que não é meu. Você entendeu? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento do Guarujá juntamente com o do sítio, em Atibaia? Não tenho conhecimento. O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei. A mensagem... Me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama. Aí também isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que dama seria a senhora... Excelência, são mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, Vossa Excelência precisa... doutor? Eu usou por telefonemas entre terceiros, doutor. O ex-presidente Lula se recusou a responder a qualquer pergunta sobre o sítio. E aí é engraçado isso também, né? Ele se recusa a responder em relação ao sítio por uma questão extremamente jurídica, né? Que é tipo assim, não, mas você está citando o sítio, nós estamos falando do apartamento. Mas a conversa foi citada os dois, tipo assim, a gente tem que reformar o sítio e o apartamento. Ah, não. Se ele falasse só do apartamento, eu respondia. Como ele falou do sítio, eu não vou responder, não. E está mais envolvido do que... muito envolvido, muito. Em Atibaia, alegou que a Voltando a audiência. Parece claro. Deixa o seu... Aqui é uma briga agora entre o Moro e o advogado. Vamos ver. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. Parece que o doutor não entende isso. Parece que os doutor não entendem isso, meu filho. Oh! No lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir. Eu sou ouvindo o seu cliente ou não? Me permita só uma posição. Não, está a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. Está sendo a minha palavra? Não tem a palavra mais. Já colocou e foi indeferido. Doutor, eu ouvi pacientemente suas questões. A questão que eu já falei aqui, em mensagens de provas que existem no processo, executivos da OAS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio. Aqui, né? Fazem parte do... Visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele disse, Paulo Gordilho, eles disseram que foram, eu também não quero desmentir. Bom, tá ficando muito chato isso aqui, porque como eu disse, é uma coisa extremamente jurídica, cheio de chicanas e tal, e não sei o quê. Eu quero achar a parte que ele fala que não conhecia o
acho que sei lá quem que ele não conhecia, ele pede pro Vaccari, aí depois fala, não conhecia, o Vaccari que foi lá, e depois ele fala que o Vaccari conhecia, e aí ele fica meio putinho. Eu vou ver essa parte aqui, porque o resto é, como eu te falei, ele é um contador de história. Se for. Vamos lá. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento 2 vezes. Certo. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir. Ele disse que só foi 2 oportunidades, mas aí eles acabaram provando vários encontros e aceitar reforma e visitas e tudo mais. A questão da... Tiveram 73 aí aqui testemunhas. ele fica falando, é um contador de história. Ah, estão induzindo... É tipo assim, né? Não tem como se defender, então como é que se defende? Não, há 70 e tantos testemunhas estão bolando contra o Lula. É todo mundo contra o Lula, é o mundo contra o Lula. E ele vai ficar contando história, não tem muito que analisar de forma não verbal. Tem linguisticamente, tem. Agora, do corpo dele em si, é pouquinha coisa. Por quê? Porque ele não está sendo sincero nas respostas. E aí ele fica contando histórias. Então, em vez de ele negar veemente, ele fica contando histórias. Eu quero achar a parte que ele fica muito pé da vida quando falam do Vaccari. Então vamos lá. Voltando aqui. Ele pergunta se o Vaccari conhecia o Renato Duque, alguma coisa assim. E aí ele fala que sim, que o Vaccari conhecia o Renato Duque. Vamos lá. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vaccari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vaccari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá? O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei pro Vaccari e falei, Vaccari, você tem como pedir pro Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. Ele levou... Tá vendo? Nenhuma pista ocular, nenhum diálogo interno, sempre contando uma história. O Lula é um grande contador de história. Então ele não busca referenciais como qualquer pessoa faria. Ele simplesmente foca o interlocutor e vai derramando ali uma história. Dupla, isso. Aí me deu uma mexidinha no ombrinho aqui, tipo, não foi só isso. Querem ver de novo o ombrinho, dando uma mexidinha? O Duque viu na reunião aqui, eu falou, tenho. Ele levou dupla. Opa, isso. É isso. Ou seja, o ombrinho dizendo, não é só isso não, tem outras mais coisas. Aí ele dá uma, ombrinho de forma involuntária. Meu, senhor presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação. Aí depois ele perguntou, vocês sabiam se ele tinha alguma relação e tudo mais? E ele disse que não. Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui. Vamos lá. Ele deixou passar, não percebeu o equívoco. Equívoco meu, senhor presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi pro Vaccari, Aí, né? Esse conforto, sai da cadeira, e aí ele vai contar uma história. Ele não responde, tipo, eu não sabia, ou eu sabia, ou é isso mesmo, ou não. E aí ele começa a contar uma história. Eu pedi pro Vaccari... O Vaccari, se ele tinha como trazer o Duque, né? Ele... Agora já não é se ele conhecia, se ele tinha mais proximidade. É se ele tinha como trazer, aí a coisa virou física, né? Você tem como trazer o cara? Ele tá ali, traz ele pra cá. E aí ele muda a história. Primeiro ele procurou o Vaccari porque o Vaccari, então linguisticamente ele disse o quê? Não, eu procurei o Vaccari porque o Vaccari tinha contato com esse Renato Duque. Não, eu só falei pra ele assim, você tem como trazer ele? Parece que virou um Uber, né? É o motorista do Uber. Vaccari, você pode fazer um Uber pra nós aí, trazer o cara pra lá pra cá? Ah, foi isso que eu falei. Ele podia fazer um Uberzinho, né? Aqui, ali e tal. Então, linguisticamente, está muito claro que ele mudou completamente a estrutura verbal. Eu perguntei se ele conhecia porque ele tinha uma relação. Agora, não, ele virou um transportador só. Resposta isso não implica que ele tenha relação. Aí tu não implica que ele tem relação. Ele é só o Uber, porra. O cara é o Uber do negócio. Ele só foi buscar o cara. Ele podia conhecer. Ele falou da resposta anterior... Era da época em que... E aí o outro tenta lá livrar a cara dele, tá? Gente, é o seguinte. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisinha, senão termina aqui. Já tô de saco cheio de ficar analisando o Lula, porque é um saco. Normalmente eu não repito o personagem, ok? Só se acontecer alguma coisa muito extraordinária, porque senão não tem sentido. Aqui não é um canal político, aqui não é um canal de coxinha versus mortadela... Aqui não é nada disso. Aqui é analisar o personagem. E o Lula já foi analisado. Ele é um personagem
como eu já disse, ele é invertido, ele é um contador de história, ele é um ótimo orador, ele é um ótimo cara de retórica, ele seduz, ele persuade. Esse é o Lula. Então existem dois momentos, quando ele é o Luiz Inácio e quando ele é o Lula, que aí ele consegue aí convencer uma nação com essas historinhas dele aí, que ele conta, ele vai lá no passado, ele humaniza a pessoa, ele o boia fria e tal, porque a Marisa economizava o ônibus e ia a pé e tal. E aí ele traz e... Ô, Dorico! Isso é o Lula. Vamos lá. Momentos diferentes. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Poderia ter o telefone do Duque, que eu não tinha. Procurou o Vacari, tranquilo para o que o senhor fez ou não? Isso o senhor que o... Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. Sérgio Moro perguntou sobre outras nomeações políticas e quis saber se Lula considerava que tinha... Bom, é isso, gente. Vai ficar nessa história e o Lula vai... Deixa eu ver se aqui mostra aqui no finalzinho que ele acaba depois fazendo um comício. Eu acho que o Moro assistiu meus vídeos. Porque eu falo isso, eu falo assim, o Lula começa a usar essa plataforma para fazer comício. Aí o Moro fala assim, take it easy, man. Menos, né? Menos. Vamos ver. Por conta de Vamos lá, quer ver? Olha lá, aqui, Nas considerações finais, Lula defendeu o que considera acertos de seus 2 mandatos na presidência e foi advertido por Moro de que não deveria prosseguir porque ali não era local para propaganda eleitoral. E é o que ele faz. Isso eu já tinha analisado da outra vez. Pessoal, eu acho que o Moro viu meus vídeos de análise. Ele usa o tempo para justamente fazer comício. E aí ele fica contando que lá no governo dele, nunca antes nesse país a classe C, e lá, e fica contando um monte de história e não se defende, ele não conta outra versão dos fatos. Ele conta uma grande história que só existe na cabeça dele. Vamos lá. Lula insistiu. O que eu quero é que se o crime não é conversar com alguém cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode... Tá vendo? Ele fica falando, sabe? Pegando os incautos, escritura e tal. É super assim... Chega a ser ridículo, né? As alegações de defesa, né? Se não tem uma escritura, não é meu. Então ele se pega nessas coisas extremamente assim... pequenas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês deem sugestões mais interessantes para a gente analisar, porque ficar falando de Lula é um porre, é um saco. Eu já analisei ele, então não quero mais analisar o Lula, não quero. Tomara que os outros aí caiam em alguma presepada para a gente analisar, senão vão ficar falando assim, você só analisa o Lula. Não, analise o que o pessoal pede, porra! Então se você quer que eu analise outras coisas, esse é o momento! Comente aqui embaixo, deixe suas sugestões. Ok? E lembrando, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, tem outros tantos vídeos muito mais interessantes do que esse. Na minha opinião, muito mais interessantes do que esse. O Lula não é nada interessante para fazer análise não verbal, porque ele é um grande contador de história, ele é um grande inventor de situações, ok? Então é isso daí, vamos para a próxima, que deu, esse aqui deu, né? 1, 2, 3, 4, chega de escola! Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.